Olhar Vazica. Boa tarde, amigos. Estamos de volta aqui, um bate-papo com a psicóloga Paula Amaral, né? Paula Basílio Amaral. Estamos falando sobre bullying, estamos falando sobre diversidade, estávamos falando também sobre inclusão. E agora, Paula, a gente estava falando ali sobre alguns comportamentos aceitos, falamos anteriormente sobre essa pressão de grupo. E estudos recentes assim, uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu estava vendo alguns estudos em que a seguinte conclusão foi posta: muitos comportamentos que temos coletivamente talvez nunca existiriam se estivéssemos sozinhos. Aí o articulista concluiu da seguinte forma: a pressão do grupo, a pressão para ser aceita, às vezes molda ou exige comportamentos que individualmente nós repudiamos, mas para que eu seja aceito pelos colegas, pelas amigas, etc., ou dita aquela profissão, aquele emprego, eu tomo aquele comportamento. Faz sentido? Faz todo sentido, né? Nós vivemos, né, numa sociedade, novamente puxando moralista, né, que cria comportamentos, né, e falas que devem ser aceitas e devem ser reproduzidas como questões que são corretas e certas, né? E isso não diz respeito àquelas questões sobre educação, sobre respeito com o outro, mas sobre questões mesmo de padronização. Vou citar um exemplo de cabelo, né? Por que todo mundo tem que ter o cabelo só preto ou loiro? Qual o problema de eu ter um cabelo colorido se é algo que eu gosto? Então, muitas vezes, por questões de grupo, né, a pessoa que tem, por exemplo, um gosto diferente, ela é excluída porque ela não faz parte daquele grupo. Daquela homogeneidade. Então, as diferenças, elas são muito criticadas pela nossa sociedade. E são essas diferenças que são criticadas que vão gerar as exclusões, que vão gerar os bullying, que vão gerar os transtornos, porque aquela pessoa está tentando reconhecer realmente quem ela é. Paula, assim, como leigo, qual é o limite do bullying? Quando que, assim, psicologicamente, eu determino bullying ou simplesmente uma acentuação de uma característica diferente? Porque isso é natural do ser humano. Se pegar duas criancinhas, a primeira coisa, antes delas falarem, elas vão se olhar. E ao se olhar, a primeira via, né, sensorial dela, ela vai olhar e vai perceber que seu cabelo é maior, seu cabelo é menor, eu sou diferente de você, eu sou... Então a primeira coisa que é contato humano nos permite é isso. Quando que isso deixa de ser uma constatação da realidade e se transforma numa doença psicossocial? Isso chega a ser bullying. Quando isso deixa de ser uma constatação, por exemplo, aqui nós dois, eu percebo que eu tenho um pouco mais de altura que você. Bom, isso é uma constatação visual. Agora, quando que isso começa a ser bullying? Assim, para o nosso amigo ouvinte entender e para eu também. O bullying, ele começa a acontecer quando você cita uma característica de alguém para menosprezar, né? Para ofender, né? Para inferiorizar aquela pessoa. Então, por exemplo, eu sou baixa, então eu sou baixinha. Eu sei que eu sou baixinha, então qualquer pessoa que falar para mim, você é muito baixinha, eu, né, no meu estado atual, eu vou achar uma coisa normal, vou dar risada, porque eu também tenho conhecimento de que isso é uma característica minha e que mesmo que a pessoa esteja tentando me ofender, isso pertence a mim e eu aceito. Então fica aí uma dica para uma criança ou adolescente que está sofrendo um bullying, já fica a dica. Aceitar a sua característica, né, é um passo muito importante, um passo muito difícil, justamente puxando essa questão, vamos dizer, familiar. Vamos supor uma criança que está acima do peso e que sofre repreensão dentro da família chamada de gordinha. Você é gorda. Você é gorda. Você vai pôr essa roupa ao teu tamanho. Então são coisas muito comuns. É bem da verdade que, só fazer um trocadilho,
tem pessoas que perderam a noção de tamanho, né? Porque pegou um mini do mini do mini e não é nem gordo. Sim. Só um trocadilho, tá? Mas aí essa questão, chega na sala de aula, chega na escola, a criança começa a escutar isso também na escola. Nossa. Então ela percebe que isso realmente é algo a ser criticado, que é algo ruim. Já que a minha família está me criticando e as outras pessoas estão criticando, realmente isso é uma coisa muito ruim de mim. E fica a questão, pra onde eu vou correr? Se em casa estão me batendo, se na rua estão me batendo, se na escola estão me batendo, vou querer uma alternativa. Sim, e é nesses casos que começa a troca, né, de comportamento dentro da sala de aula. Muitas vezes o oprimido vira o opressor, ele começa a descontar essas questões em outras crianças, ela começa a ter um comportamento diferente porque ela também está sofrendo. E quando nós estamos sofrendo, nós temos comportamentos estranhos. Isso é normal. Reativos, né? Muito reativos e muitas vezes inexplicáveis, tomando por questão aquilo que a pessoa é. Então, se a pessoa é muito calma, muito tranquila, serena, e ela começa, por exemplo, a ficar muito falante, a ficar muito agitada, pode ser um indício de que ela está com um sofrimento psíquico, né, um sofrimento emocional, e ela não está dando conta de lidar com isso. Porque uma criança, principalmente, ela não tem noção de emoções. Muitas vezes ela não sabe a diferença de estar feliz, de estar triste, de estar com fome. Com dor até. Com dor até. Então são questões muito importantes a ser faladas com crianças, a ser explicadas, porque nós queremos lidar com emoções com o ser humano quando ele é adolescente. Então muitas vezes o adolescente se sente perdido justamente por essa falta de conhecimento do que ele sente. Ele não sabe diferenciar o que é angústia, o que é tristeza. Ele não sabe perceber se isso é uma coisa corporal ou se é uma coisa emocional que está deixando ele com a mente confusa, né, agitada. Então é muito importante que a família tenha um bom senso de trabalhar com as crianças aquilo que elas são. E não é taxar, você é chata, você é chata, você é chata. Sempre que nós taxamos crianças com esses tipos de comportamento, elas entendem como eu sou. Então eu vou agir. Eu vou agir como uma pessoa chata porque minha família disse que eu sou chata. E eu ia colocar no tempero aí, penso, logo existo. Se eu penso, então eu sou, eu vou, eu faço. Isso acontece. Então eu, puxando a questão particular, eu recebo pacientes que viram e falam pra mim assim, eu sou muito estressado. Aí eu pergunto por quê, pergunto o que é estar estressado, o que é isso. Sabe o que eles me dizem na maioria? Não sei, minha mãe, meu pai que disse. Essa questão que você abordou, e eu vou fazer um gancho para educação também, é a questão de vociferar termos sem saber os conceitos. E aí eu concluo que é uma queima de etapas, né? A negação da negação. Eu sou criança, quero ser adolescente. Sou adolescente, quero ser adulto. Sou adulto, quero ser mais experiente. Sou mais experiente, eu quero ser criança de novo. E eu vou me negando, de uma maneira que eu não me permito viver as etapas e os processos de acumulação experienciais que vão me constituir. Sim, e é através dessas experiências que a criança, o adolescente, né, e até o adulto vão entender o que eles são, o que eles gostam, né? E isso acaba ficando muito jogado dentro da educação, porque é dentro da escola, pela professora, da maioria das vezes, né, que a criança vai receber um olhar. Sim. Esses olhares. Né? Então ela vai receber o olhar de quem está lá na frente, mediando conhecimento, e também das outras crianças. Então, se nós temos duas crianças confusas do que elas são, do que elas gostam, do que elas sentem, nós vamos ter duas crianças perdidas no processo de aprendizagem. Exato. Elas vão queimar etapas, elas vão se desenvolver em certas coisas e outras não. Elas vão apresentar dificuldades que para a idade delas são tidas como normais, e nós vamos investigar isso. É muita questão do quê? Da adultez, né? Então nós queremos transformar nossas crianças e nossos adolescentes em adultos que não têm experiência para isso. Sempre que eu tenho a oportunidade de dar alguma palestra, eu sempre falo isso. Me preocupa muito quando eu vejo um adolescente ou um juvenil falando de questões de adultos. Aí eu vejo, às vezes, um juvenil dando
belo de um sermão para outro adulto. Aí eu falo assim, mas que elementos você tem para falar isso? Você está tirando isso de onde? Ah, não, eu vi. Aí nós caímos numa questão que, assim, com certeza permeia essa discussão. Esses dias eu até postei no meu Facebook. Quando você tem uma ideologia e você a critica ou não critica, a aceita ou não aceita, sem antes testar se ela é verdadeira ou falsa, por definição você já admitiu ela. E às vezes esse juízo de valor é confuso até mesmo para os adultos. Aí tem até uma frase muito conhecida que diz o seguinte: o que são cegos guiando cegos. É justamente isso que vem acontecendo, né? Porque em inúmeros lugares, né, em inúmeras culturas, a criança e o adolescente, eles são colocados, né, em linguagens que eles não têm nenhuma experiência ou nenhuma noção do que serve ou do para que serve. Então nós queremos inserir neles conhecimentos que ainda não podem. Não é nem aquilo que ele não tem capacidade, é porque não pode. Então essa questão da tecnologia, essa questão da ansiedade, do desespero para que as coisas aconteçam. O imediatismo. Nós queremos, né, que de maneira imediata, todos nós vamos desenvolvendo, todos nós tenhamos um resultado muito rápido das nossas coisas. E eu até acrescento, se me permite, sim, que hoje nós vivemos, os jovens em geral, eles querem, a festa de hoje tem que ser tudo. Amanhã não importa, mas hoje tem que ser tudo. O futebol de hoje à noite tem que ser tudo. O encontro da família tem que ser tudo. E ele se esquece que pode haver o amanhã, pode haver o depois de amanhã, e a vida é uma continuidade, né? Sim, e nessa continuidade, mesmo querendo tudo para o agora, eles se esquecem o que eu tenho que fazer para que esse tudo aconteça. Então nós queremos o resultado sem passar pelo processo. Né? Então essa queima de processo vai gerar frustrações, vai gerar bloqueios, e é o que eu vejo, que nós todos vemos, questões de universidade, né? Puxando a questão da educação, a quantidade de transtornos depressivos e ansiosos que a universidade gera, porque muitas vezes a família, o adolescente, a criança quer chegar na universidade. O que você quer ser quando crescer? Aí eu encontrei, né, o meu caminho, eu quero ser psicóloga. Eu chego na universidade e a pressão é tão grande, o conhecimento é tão alto, é um